digamos, os meios humanos e financeiros para pôr em andamento uma outra política em direção das nossas comunidades, em termos de ensino e de cultura? O Governo está a reduzir as políticas para as comunidades à expressão mínima. Tem havido um retrocesso nas políticas para as comunidades como nunca se viu. E aquilo que nós assistimos é que parece que o Governo quer libertar-se de tudo, de todos os encargos e de todas as responsabilidades. Vimos a propósito do ensino que houve um retrocesso relativamente ao número de professores que ensinam o português no estrangeiro, como nunca se tinha verificado. Num ano foram mais de 100 professores que deixaram de lecionar. Inclusivamente o Governo fez uma coisa impensável, que foi, no ano letivo anterior, despedir 49 professores, 20 dos quais em França, a meio do ano letivo, coisa que não se faz, que não tem qualquer justificação. Depois, relativamente a este ano, há uma nova redução no número de professores, mas, além do mais, independentemente dos propósitos de qualidade, com a certificação, que o Governo tem vindo a dizer que é importante, eu também considero que a qualidade no ensino e a certificação são importantes. Quem é que não pode considerar isso importante? Agora, isso não pode ser utilizado como uma espécie de cortina de fumo para as dificuldades crescentes que existem a nível do ensino. E essas dificuldades crescentes, por exemplo, têm a ver com o facto dos professores terem este ano, cada um, quase mais o dobro dos alunos que tinham no ano anterior, com o facto de terem sido cortadas em todos os horários pelo menos uma hora de ensino. Portanto, há aqui uma quebra no volume de horas e, portanto, também afetará, obviamente, a qualidade. E depois no facto de os professores, cada professor ter numa sala de aulas mais níveis de ensino, o que leva também a uma perda da qualidade, porque há uma maior dispersão por parte dos professores. Portanto, o Governo, quando fala nessa qualidade, apresenta um aspecto, mas depois não refere todos os outros que indiciam que há, efetivamente, uma falta de qualidade. Além do mais, o Governo faz pela primeira vez, obriga quem quer frequentar o ensino a pagar uma propina. Portanto, o Governo retira aos portugueses até um dos instrumentos que existiam, da parte do Estado português, de reconhecimento da importância das nossas comunidades, obrigando-as também a pagar em desigualdade de circunstâncias com aquilo que acontece em Portugal, porque o ensino básico e secundário em Portugal é gratuito para todos os alunos. E, portanto, neste aspecto, o Governo tem uma política muito restritiva em que retira também alguma coisa às pessoas através da propina que obriga agora a pagar, além de tornar mais difíceis as condições para que se deem aulas. Mas há outros aspectos. Relativamente aos consulados, há uma coisa que tem sido demasiado óbvia. É que o Governo tem falado na importância das presenças consulares. Sim, de facto, uma presença consular tem a sua importância. Não é a resolução de todos os problemas. E nenhuma presença consular pode substituir a ligação direta que um posto fixo tem relativamente à comunidade, ajudando, apoiando, ajudando a afirmar Portugal, ajudando a identificar os portugueses que se destacam, que se valorizam na nossa comunidade, dando o apoio de natureza social, e esse é um aspecto importante que não pode ser negligenciado e que as presenças consulares não dão. Além do mais, o Governo fala muito nas presenças consulares, mas utiliza quase as presenças consulares também, mais uma vez, como uma espécie de cortina de fundo para ocultar um problema enorme que se está a sentir em todos os países onde existem postos consulares. É que os postos consulares estão a ficar asfixiados com a intensidade, com a dimensão do trabalho que têm, porque há cada vez menos funcionários, ou porque se reformam, ou porque veem que já não conseguem aguentar com o salário que lhes pagam e procuram outros empregos e que nunca são substituídos. E isto cria um problema enorme, com uma enorme dificuldade relativamente ao funcionamento e que revela uma desvalorização até da própria rede consular. E isto também é obviamente inaceitável, porque os portugueses merecem esse reconhecimento, porque os portugueses também pagam diretamente
através de tudo aquilo que eles pagam quando se dirigem ao consulado e que esse dinheiro reverte para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, devia depois reverter para os portugueses e não está a reverter. Não está a reverter. E, portanto, os portugueses têm direito a um serviço também de qualidade por uma questão de consideração e porque Portugal não pode virar as costas, o Estado português, nem o Governo pode virar as costas aos portugueses que estão fora. Mas depois vemos noutras áreas. Relativamente à RTP Internacional, o Governo, como há pouco referi, disse que as coisas só se resolvem com a privatização total ou parcial. Portanto, o Governo também quer afastar as responsabilidades relativamente à RTP Internacional. Relativamente ao Conselho das Comunidades, a proposta do Governo é que, bom, isto é um órgão de consulta do Governo, mas a Assembleia da República é que fica com a tutela, financia e organiza os processos eleitorais. O Governo também se quer, o Secretaria de Estado das Comunidades também se quer afastar da responsabilidade relativamente ao Conselho das Comunidades. Portanto, o Governo está a satisfazer de tudo o que é políticas para as comunidades. E isto não pode ser. Não é aceitável. O Sr. Deputado e a presença do Sr. Deputado aqui na zona de Orleão é um estímulo, de uma certa maneira, para os portugueses e, nomeadamente, no que diz respeito à participação cívica em termos de eleições. Para o ano que vem, se não me estou enganado, vai haver eleições para os conselheiros das comunidades portuguesas. O que é que o Sr. Deputado sugeriria para que haja uma verdadeira participação dos portugueses nesse ato de cidadania? O meu apelo é o apelo que eu faço sempre a todos os portugueses. É que participem ativamente em todos os processos eleitorais, seja para o Conselho das Comunidades, seja nas eleições locais, seja nas eleições para a Assembleia da República, nas eleições presidenciais, porque este ato de cidadania é um ato que só favorece a nossa comunidade e que a torna participativa e com capacidade de decisão nos destinos do país. Da mesma maneira que eu acho que é extraordinariamente importante que as comunidades participem localmente na vida cívica e política, porque são assuntos que lhes dizem respeito e também porque as próprias autoridades locais querem que os portugueses, todos os seus cidadãos, que tenham esses direitos, usufruam deles, para que possam ser cidadãos de parte inteira e também sejam parte na tomada de decisão dos assuntos que lhes dizem respeito. Portanto, todas as questões que eu coloquei ao Sr. Deputado aqui, cada vez que são focadas, elas são focadas de tal maneira que metem em relevo a necessidade de ter um média virado para as comunidades portuguesas. Nesse aspecto a gente falou um bocado da RTPI, da RDPI, etc. Quais seriam as propostas do Sr. Deputado e do Partido Socialista, de uma forma geral, para que finalmente em Portugal comece a ter uma outra consideração das comunidades nesse aspecto? É preciso fazer um grande trabalho de sensibilização junto do Governo, junto de todas as instituições e junto da Assembleia da República. Porque, embora haja uma maior visibilidade da realidade das comunidades portuguesas, portanto, todos os portugueses que vivem fora do país, a verdade é que não têm ainda a consideração que deviam, nas suas diversas vertentes, relativamente à sua situação. E, obviamente, que esse trabalho tem que começar, em primeiro lugar, pelo próprio Governo. E aquilo a que nós estamos a assistir é que o Governo, em vez de estar a fazer esse trabalho de valorização das nossas comunidades, através de políticas que pudessem honrar essa deferência que as comunidades merecem, que os portugueses que estão fora do país merecem, aquilo que nós estamos a ver é que há uma retração das políticas para as comunidades, que têm verbas quase insignificantes, se assim se pode dizer, e que ainda por cima estão em recuo. E isto de facto não é aceitável e não ajuda a que haja esse reconhecimento e consideração da importância do papel das comunidades. O próprio Secretário de Estado tem que começar por se afirmar dentro do Ministério dos Negócios Estrangeiros. O Secretário de Estado das Comunidades tem que honrar esse seu papel de ser o defensor dos direitos das nossas comunidades e das suas expectativas, da sua afirmação e da afirmação do papel relevante, estratégico que elas podem ter para Portugal.
Sr. Deputado, nós falamos há bocado, abordámos a questão dos consulados e, como toda a gente sabe, e o Sr. Deputado tem observado, um número importante de portugueses tem emigrado para estes países da Europa. Portanto, os consulados honorários estão a arrebentar pelas costuras, por falta de pessoal, por falta de meios, etc. E talvez o que se pode relevar aqui é que o consulado de Portugal em Nova Orleans nunca deveria ter desaparecido. O senhor deputado seria de acordo para que o consulado de Portugal em Nova Orleans, não o consulado honorário, voltasse a vir para aqui? Eu acho que uma das coisas importantes era o Governo olhar para a realidade das nossas comunidades e da imigração, do fenómeno migratório hoje, e perceber-se que em sítios como Orléans, ou como em Tours, ou como em Paris, ou como em Lyon, ou como em Nantes, ou como em Lille, ou Clermont-Ferrand, que o número de portugueses que quase diariamente está a chegar a esses sítios era por si só suficiente para que o Governo fizesse uma reavaliação da situação dos postos consulares. Quer, eventualmente, até em termos da sua classificação, quer em termos do pessoal, portanto, dos funcionários que estão adstritos aos consulados, aos postos consulares, para atender as nossas comunidades. O Governo deveria fazer uma reflexão séria e isso não tem nada a ver com presenças consulares. Tem a ver com uma presença permanente de um posto fixo para atender diariamente os portugueses que precisam do apoio do consulado. Se devia haver uma mensagem a fazer passar da parte do Sr. Deputado às comunidades, qual seria essa? A minha mensagem é sempre a de que nós, enquanto portugueses, em primeiro lugar, temos que sentir orgulho do nosso país e das nossas origens. Em segundo lugar, temos que nos afirmar e sem nenhum receio nos países onde estamos. Temos que nos organizar e fazer valer os nossos direitos e as nossas expectativas e as nossas necessidades relativamente às autoridades locais dos países onde nós estamos. Temos que ser cidadãos participativos e ativos. Temos que ser cidadãos também. Eu ainda hoje em Tours, por exemplo, fiz uma volta pelas universidades. Ser cidadãos que têm a consciência da importância da educação e do ensino e que levam os nossos jovens o mais longe possível nos estudos, até a frequentar as universidades, porque, por exemplo, há mais alunos de origem magrebina a frequentar as universidades, por exemplo, do que alunos de origem portuguesa. E eu gostaria que houvesse muito mais alunos de origem portuguesa a frequentar as universidades, porque isto é uma questão de afirmação também, que ajuda a essa afirmação de natureza social e económica, e isso é muito importante. Portanto, estas são as minhas mensagens.